Será que tudo o que sabemos sobre a fé foi realmente revelado? Uma pergunta que ecoa através dos milênios, sussurrada em corredores empoeirados de bibliotecas antigas e em debates teológicos contemporâneos. A Bíblia que conhecemos, um pilar de crença para bilhões, é uma compilação de textos sagrados meticulosamente selecionados ao longo dos séculos. Mas e os outros? Aqueles que se perderam no tempo ou que foram deliberadamente esquecidos, talvez até suprimidos? O cenário é o Oriente Médio, berço de civilizações e de algumas das mais profundas crenças espirituais da humanidade. Um mundo onde a fé não era apenas um conceito, mas a própria estrutura da existência. Era uma era de pergaminhos frágeis e pesados, de escribas dedicados que passavam vidas copiando e interpretando as palavras divinas, e de profetas que traziam revelações que moldariam o destino de nações inteiras. Nesse caldeirão cultural, muitos textos foram escritos, cada um clamando por sua própria verdade, sua própria visão do divino. Mas nem todos foram aceitos. Alguns considerados perigosos demais para a narrativa que estava sendo construída. O que são, afinal, esses livros proibidos? Muitas vezes chamados de apócrifos, o termo vem do grego e significa escondido ou secreto. Eles são textos de origem incerta, alguns de autoria questionável, outros simplesmente inconvenientes para as autoridades religiosas da época. Não eram necessariamente heréticos em sua totalidade, mas frequentemente apresentavam perspectivas ou narrativas que desafiavam a ortodoxia emergente. As sementes da discórdia foram lançadas cedo. Com o surgimento de diferentes interpretações e a proliferação de comunidades cristãs com suas próprias coleções de escrituras, a necessidade de estabelecer uma verdade unificada tornou-se premente. Foi nesse contexto que uma figura conceitual, que podemos chamar de o guardião da tradição, emergiu. Não era um indivíduo, mas a personificação dos primeiros líderes religiosos que, apegados à pureza da mensagem original, também exerciam um controle férreo sobre o que seria considerado sagrado e o que não seria. Eles buscavam proteger a fé, mas, ao mesmo tempo, formatavam-na. A igreja primitiva enfrentou uma tarefa monumental: compilar e autenticar as escrituras que guiariam as futuras gerações de crentes. Os debates eram acalorados, as paixões intensas. Qual evangelho era divinamente inspirado? Qual epístola carregava-se de autoridade dos apóstolos? Quais livros narravam a verdadeira história da salvação? Foi uma luta por um cânon, uma lista definitiva de livros aceitos. Nesses concílios e discussões, vozes foram silenciadas. Textos que não se encaixavam na narrativa dominante, que apresentavam visões teológicas alternativas ou que eram simplesmente considerados tardios demais em sua composição, foram excluídos. O poder da decisão de quem determina o que é palavra de Deus era imenso e suas consequências duradouras. Esses textos, uma vez parte do vasto universo de escrituras circulantes, foram marginalizados. Suas histórias, seus ensinamentos, suas profecias foram empurrados para as sombras da história. O que levou à exclusão desses textos? Quais verdades eles poderiam ter revelado se tivessem sido incluídos? E o que afinal aconteceu com eles? Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. A dúvida, como uma névoa densa, começou a se espalhar entre os estudiosos e os fiéis. Se a Bíblia é a palavra de Deus, por que há lacunas tão evidentes em sua narrativa? Por que há mistérios que parecem intocados, histórias que parecem incompletas? A mente humana, por sua natureza, abomina o vácuo, e a ausência de certas informações, especialmente sobre a vida de Jesus ou os primeiros dias da igreja, gerava um desconforto crescente. Era como ter um mapa divinamente inspirado, mas com seções inteiras em branco. Essas lacunas, muitas vezes, eram preenchidas por outros textos, os chamados apócrifos. O livro de Enoque, por exemplo, oferecia uma cosmologia complexa e narrativas detalhadas sobre anjos caídos e a origem do mal, influenciando até mesmo alguns livros canônicos. O Evangelho de Tomé, por sua vez, apresentava uma coleção de ditos de Jesus, muitos deles com uma profundidade gnóstica que desafiava a interpretação mais literal da fé. Havia também o Evangelho de Pedro, que trazia uma descrição dramática da crucificação e ressurreição, e o Evangelho de Maria Madalena, que lançava luz sobre o papel das mulheres no círculo íntimo de Jesus e oferecia ensinamentos esotéricos. Cada um desses títulos, e muitos outros, prometiam um vislumbre de verdades que a Bíblia canônica não abordava. O motivo da exclusão desses textos era multifacetado. A igreja primitiva, em sua busca por um cânon unificado, estabeleceu critérios rigorosos. Teologias divergentes eram uma ameaça séria. Qualquer texto que apresentasse uma visão de Cristo ou de Deus que não se alinhasse com a doutrina emergente era prontamente rejeitado. A origem questionável também era um fator decisivo. Muitos apócrifos eram atribuídos a figuras apostólicas,
mas eram claramente escritos séculos depois, levantando suspeitas sobre sua autenticidade. Mais importante ainda, qualquer texto que pudesse minar a autoridade dos líderes e da estrutura eclesiástica estabelecida era visto como uma ameaça direta. O guardião da tradição agia com uma convicção inabalável. Proteger a fé significava, antes de tudo, proteger a sua interpretação oficial. Nesse processo, emergiu a figura conceitual de o dissidente silencioso. Não era uma pessoa, mas o eco das vozes marginalizadas, dos autores e comunidades que, com fé sincera, mas talvez uma fé diferente, produziram esses textos. Suas motivações eram diversas. Alguns buscavam preencher lacunas narrativas, outros exploravam dimensões mais místicas da fé. E alguns, sem dúvida, representavam movimentos que competiam com a ortodoxia. Suas vozes, no entanto, foram abafadas pelo crescente poder da Igreja. O controle da narrativa tornou-se uma ferramenta essencial para a formação de uma ortodoxia. E a censura, embora nunca explicitamente nomeada assim, operava como um mecanismo de unificação, garantindo que apenas uma versão da verdade florescesse. Por séculos, esses textos permaneceram nas sombras, alguns perdidos, outros preservados em comunidades isoladas. Até que, em meados do século XX, o deserto da Judéia revelou seus segredos. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto em Qumran abriu uma janela para um passado que parecia selado. Dentro de jarros de barro, em cavernas áridas, estavam rolos de pergaminho e papiro, contendo uma vasta biblioteca de textos antigos. Entre eles havia cópias de livros bíblicos, mas também uma profusão de escritos sectários e apócrifos, muitos dos quais eram desconhecidos, ou existiam apenas em fragmentos. As revelações foram inesperadas. Os manuscritos de Qumran não apenas confirmaram a antiguidade de certos textos, mas também trouxeram à luz perspectivas teológicas e visões de mundo que desafiavam o conhecimento convencional sobre a história do judaísmo e do cristianismo primitivo. O fascínio pelo que foi redescoberto era imenso. Pesquisadores e arqueólogos dedicaram suas vidas a decifrar e interpretar esses fragmentos, unindo peças de um quebra-cabeça histórico e teológico. Contudo, apesar das descobertas monumentais, a persistência do mistério é inegável. Cada manuscrito revelado levanta novas perguntas. O que mais ainda está escondido nas areias do deserto, nas criptas esquecidas ou nas bibliotecas perdidas? A história, de certa forma, traiu esses textos ao permitir que caíssem no esquecimento. Mas a incansável busca de pesquisadores e arqueólogos representa uma redenção, trazendo-os de volta à luz. Essa busca incessante nos leva a ponderar. O que esses livros significariam hoje se fossem aceitos como parte do cânon? Eles mudariam nossa compreensão da fé, da história de Jesus ou da própria natureza divina? O impacto duradouro desses textos, mesmo na sua condição de excluídos, é inegável. A curiosidade humana, especialmente quando se trata de mistérios da fé e da história, é uma força poderosa. Por que, afinal, o fascínio por esses livros persiste, atravessando milênios e desafiando a ortodoxia estabelecida? A resposta reside, talvez, na própria natureza da busca pela verdade. Há uma intuição profunda de que nem todas as peças do quebra-cabeça nos foram apresentadas e que algumas verdades podem ter sido deliberadamente ocultadas ou, no mínimo, esquecidas. A existência desses livros apócrifos ressoa de maneira complexa na fé atual, tanto para crentes quanto para céticos. Para muitos crentes, a Bíblia canônica é a palavra final, completa e inerrante. E a menção a textos proibidos pode gerar desconforto ou até mesmo repulsa, vista como uma ameaça à integridade da sua fé. No entanto, para outros, a exploração desses escritos oferece uma dimensão mais rica e nuançada da história religiosa, permitindo uma compreensão mais profunda do contexto em que a Bíblia foi formada. Para os céticos, esses textos servem como evidência da natureza construída da religião, questionando a singularidade e a divindade de certas narrativas. A Igreja primitiva, em sua busca por controle e unificação, sem saber, plantou as sementes de uma curiosidade que jamais seria completamente saciada. A superação do desconhecido é um motor constante da pesquisa. A persistência de pesquisadores e arqueólogos, a abertura para novas descobertas e a busca incessante pela verdade são testemunhos de uma paixão que transcende o tempo. Eles são os herdeiros de O Dissidente Silencioso, não em termos de teologia, mas na sua busca por vozes alternativas e histórias esquecidas. Cada novo fragmento de papiro decifrado, cada caverna explorada, é um passo em direção a uma compreensão mais completa de um passado complexo e multifacetado. A redenção desses textos não é apenas acadêmica. É uma restauração de vozes que foram marginalizadas. O conflito interno entre a fé inabalável e a dúvida histórica é uma experiência profundamente humana.
muitos se veem divididos entre a segurança do dogma e a inquietude das perguntas sem resposta. A busca por respostas que podem desafiar dogmas estabelecidos é um caminho solitário, mas essencial para o crescimento intelectual e espiritual. É um amor pela tradição que se encontra com o desejo de verdade, uma família de estudiosos que dedicam suas vidas a desvendar esses enigmas, não para destruir a fé, mas para compreendê-la em sua plenitude. Chegamos então ao clímax da reflexão. A verdade é estática ou está em constante evolução? O que significa palavra de Deus em um contexto onde textos ocultos continuam a emergir, revelando novas perspectivas e, por vezes, contradições? A resolução não é encontrar uma resposta definitiva, mas sim aceitar a complexidade inerente. A história é multifacetada, feita de escolhas humanas e divinas, de inclusões e exclusões. A fé, por sua vez, é uma jornada pessoal, moldada pela interpretação individual e pela constante interação com o conhecimento. A mensagem final é um convite à humildade intelectual e à coragem de questionar. Quantas verdades foram perdidas, ocultadas ou reinterpretadas ao longo dos milênios? A Bíblia, em sua forma canônica, é um tesouro inestimável, mas não é o único mapa para o território da fé. O legado do silêncio não é apenas a ausência de textos, mas a presença de um mistério que nos convoca a ir além do óbvio. E assim, encerramos esta jornada. Talvez os maiores segredos não estejam nos livros proibidos em si, mas na própria busca por eles. Na coragem de o dissidente silencioso em registrar suas visões, na sabedoria de o guardião da tradição em proteger o que ele acreditava ser o essencial, e na incansável dedicação de pesquisadores e arqueólogos em desvendar o que a história tentou esconder. A verdade, afinal, é uma tapeçaria tecida com muitos fios, alguns visíveis, outros ainda esperando para serem descobertos.